Tá, então, vocês viram? Ninguém entendeu mais ou menos errado, né? Que falou alguma outra coisa, né? Ah, não, porque as justificativas aparecem sempre, todas. Não, mas na verdade ele estava dizendo que você tem que apertar a mão do Boulos. Não, gente, ele falou que tem que votar em Boulos para a Prefeitura da cidade de São Paulo. Aqui, a última palavra. Parabéns, Elisa. Vai citar o negócio e perder o que está escrito. Ó, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo em caixa alta. Basília Rodrigues, queremos te ouvir, por favor. A gente vai aqui compreender com as nossas analistas, tá? Daqui para frente o que pode acontecer. Isso pode ser judicializado? Lula vai ter de responder por alguma coisa? A chapa pode ter problema? Mas se existe período pré-eleitoral, quando começa esse período pré-eleitoral oficialmente? Para o TSE, a avaliação que esse pedido de voto se assemelha a um caso em que o próprio Lula já foi condenado. Que caso é esse, Basília Rodrigues? Olha, Elisa, bom, a estratégia política de fazer com que as pessoas saibam que Lula está apoiando Guilherme Boulos está instalada, né? Se alguém tinha dúvidas, especialmente lá em São Paulo, de que esse é o candidato de Lula para a Prefeitura Paulista, ontem isso tudo se dissipou. Até em entrevista recente à CNN Brasil, no Novo Dia, Boulos chegou a dizer que quando a população soubesse que ele era o candidato de Lula, especialmente ali na periferia, poderia descolar, né, nas pesquisas do candidato da situação, o prefeito Ricardo Nunes, que está ali empatado, mas com uma leve vantagem nas pesquisas eleitorais em relação a Boulos. Então, ficou muito clara a estratégia política também. Um evento como esse, de grande visibilidade, toda a imprensa lá, ministros, o candidato da prefeitura em cima do palco, não tinha como terminar de outro jeito. Né? Os símbolos, né, dessa corrida eleitoral já estavam ali todos muito bem nítidos. O presidente traduziu em palavras o que aquele evento já queria afirmar, marcar, que era o pedido por mais atenção para a candidatura de Boulos. Se alguém tinha dúvidas, inclusive vou deixar aqui um abraço ao motorista do aplicativo, o Orlandi, que hoje cedo perguntou, mas e aí, o que você acha que vai acontecer? Virou assunto no Brasil, né? O apoio de Lula a Guilherme Boulos. Então, a meta é tornar Boulos o meu candidato mais conhecido, atingida. Agora, do ponto de vista jurídico, essa análise também importante ser feita, não é a primeira vez que Lula responde ou até mesmo é condenado por propaganda eleitoral antecipada. Tão logo veio esse apoio de Lula externado a Boulos, né, para quem tinha dúvidas, ministros do Tribunal Superior Eleitoral com quem eu conversei tiveram essa lembrança, né? Viram muitas semelhanças com um caso que ocorreu nas eleições de 22, quando Lula foi condenado pelo mesmo motivo, pedir votos fora do período autorizado na legislação eleitoral. Em agosto de 22, Lula estava em um evento no Piauí, Teresina, diga-se de passagem, o estado da minha família, e lá ele pediu votos para ele e seus aliados, o Wellington Dias, hoje ministro, que estava concorrendo ao Senado Federal. Uma fala muito parecida, tá, com essa que ele fez ontem em relação ao Boulos, fazendo essa conexão, né, para que as pessoas, se votam em um, votam no outro também. E por conta desta declaração, Lula foi questionado na Justiça Eleitoral por dois partidos, o PDT, que hoje está no seu governo, e o Novo, que na época estava disputando com Felipe Dávila a presidência da República. Em setembro de 22, os ministros do TSE, quase que de forma unânime, entenderam que houve sim uma infração eleitoral, que era caso de condenar Lula pela prática de propaganda eleitoral antecipada. Qual a pena? Multa de R$10 mil foi aplicada na ocasião. Em 2010, Lula respondeu por um outro ato parecido, em que a candidata naquelas eleições era a ex-presidente Dilma Rousseff. Também, no 1º de maio, Dia do Trabalho, o presidente externou o seu apoio político à sua candidata ao Palácio do Planalto e também respondeu na Justiça Eleitoral por isso. Com a avaliação aí de ex e atuais ministros do Tribunal Superior Eleitoral, tem uma brecha ou, no mínimo, uma condescendência na legislação eleitoral. É aquele tipo de erro ou crime ou infração que vai acontecer. E o legislador optou por um abrandamento dessa pena. Só vale multa.
multa às vezes de 5, 10, 15, no máximo 25 mil reais, como um ministro do TSE classificou para mim, uma bobeira, uma bobagem de valor. Então, é quase uma senha para você pode errar, uma senha para você pode cometer este crime, porque não é só um lado político que faz isso, o outro também. É algo típico do jogo na política que esses tipos de pedidos aconteçam. Mas aí, o que vai movimentar o cenário político, a justiça nos próximos tempos, né? Os opositores de Lula com certeza vão recorrer, já estão dizendo isso, né? Com recursos na Justiça Eleitoral aí em São Paulo, tentar transformar esse pedido de voto em prejuízo para a campanha de Guilherme Boulos. Numa outra análise, mas aí a gente vai falar muito sobre isso ainda aqui no Live CNN, vou trazer para vocês o que me disseram dois Marco Aurélios. O Marco Aurélio Melo, que é o ex-presidente do TSE e ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, que viu infração eleitoral nessa fala de Lula, e o Marco Aurélio Carvalho, que é coordenador do Prerrogativas, um grupo de advogados mais à esquerda, que disse não ter visto erro, infração, crime nenhum por parte do presidente.